A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que bênção, que alegria, que contentamento poder, uma vez mais, vir neste canal abençoado, que é o canal do pastor Edivaldo Bueno, e trazer-lhes uma parte da nossa lição bíblica, das nossas revistas de escola bíblica dominical. Aprender a palavra de Deus é para nós, pelo menos para mim, uma alegria muito grande. Acredito que para você que me assiste, deve ter esse mesmo sentimento, que aprender a Bíblia, estudar a Bíblia é algo maravilhoso. E é mesmo. A minha proposta hoje é tratar com todos vocês sobre a lição de número 10 da nossa revista de escola bíblica dominical do segundo trimestre de 2020, classe dos adultos. A lição que estamos estudando, ela está nessa revista aqui, você deve ter ela aí na sua casa. A revista, ela traz por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a titulação da nossa revista de escola dominical do segundo trimestre do ano de 2020. Nós vamos falar e vamos trabalhar um pouquinho aqui a respeito da lição de número 10. A lição de número 10, ela traz uma titulação muito maravilhosa que me chamou muito a atenção e despertou meu espírito a executar com mais eficácia e mais prontidão uma prática e uma doutrina bíblica. Eu vou ler o título da nossa lição que vamos decorrer nesses minutos e eu quero ver se essa aula despertará em você também, aí, meu irmão querido, o desejo de aplicar à sua vida essa doutrina bíblica. Olha o título da nossa lição: A intercessão pelos Efésios. Isso mesmo, nós vamos tratar a respeito de uma prática e de uma doutrina bíblica que é a doutrina da oração. Orar. Talvez você pergunte, Pastor Fábio, será que orar é realmente uma doutrina bíblica? Eu vou lhe mostrar que orar é uma prática bíblica e também uma doutrina. Homens de Deus, mulheres de Deus, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, oraram, buscaram a Deus através da oração e foram abençoados. Um exemplo de uma mulher que orou e foi abençoada por Deus foi Ana. Lembra a oração de Ana? Essa oração ela é muito maravilhosa porque Ana orou e foi abençoada por Deus. O profeta Elias, ele orou e também foi abençoado por Deus. O próprio Senhor Jesus, sim, o Filho de Deus, ele orou e foi o exemplo máximo para a minha vida e para a sua vida no que tange a oração. A oração é uma prática que tem sido muito negligenciada. Talvez seja esse o maior emergencial para a vida da igreja nos tempos que nós estamos vivendo. Talvez retomar a prática da oração intercessória seja o grito que ecoa nos nossos ouvidos hoje, sim, hoje, para que a igreja volte a orar. Mas não tenha uma oração individualista, egoísta, não, mas tenha uma prática de oração que seja uma oração intercessória. Porém, antes de dizer-lhes o que é a oração intercessória, eu quero lhe convidar para ler o texto áureo da nossa lição, juntamente com a verdade prática. O texto áureo da nossa lição diz-nos o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo, o apóstolo Paulo,
o apóstolo dos gentios, o maior missionário depois de Cristo que existiu, a Bíblia está dizendo que aqui ele está se colocando em oração em prol dos irmãos que viviam em Éfeso. O apóstolo Paulo orava, ele intercedia pelos irmãos. Olha que coisa maravilhosa! Ele colocava-se diante de Deus em prol dos irmãos. Paulo é um exemplo clássico de um sacerdote que leva diante de Deus as súplicas do povo através da oração. Hoje, a igreja brasileira, principalmente as nossas igrejas, vamos dizer por nós, estamos necessitando de forma emergencial, o caráter é emergencial, de sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Por que isso? Porque um profeta no Antigo Testamento, ele tinha a incumbência de receber uma mensagem de Deus e entregar ao povo através da sua voz. Era uma expressão verbalizada. Recebia a mensagem divina e, na grande maioria das vezes, entregava a mensagem de forma verbalizada. Então ele recebe de Deus e entrega para o povo. O sacerdote é o oposto, porque o sacerdote recebe do povo e entrega para Deus através da oração. Por isso que eu disse a todos vocês que me assistem que estamos precisando de pessoas que intercedam, que orem, que se coloquem na brecha buscando ao Senhor através da oração. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor. Aqui está a proposta da intercessão. Primeira proposta, que a igreja, os crentes, os servos de Deus, eles sejam fortalecidos, cheios de poder. Poder para quê? Para ter uma reunião avivada? Não é esse poder. É o poder que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o verso de número 8, onde a Bíblia diz: recebereis o poder do Espírito e ser-me-eis testemunha. Poder para que a igreja verbalize, expanda, proclame com eficácia, com unção, a mensagem do Evangelho. Esse poder a igreja precisa receber. A segunda proposta da intercessão é que os crentes vivam em comunhão. Essa é a proposta, que quando nos reunirmos, estamos em união. Por isso que somos chamados de irmãos, porque temos coisas incomuns, temos situações em comuns, por isso precisamos orar. E a terceira proposta é que esses crentes, nós, venhamos a exercer o amor de Deus. Pois bem, dito isso, eu preciso explicar para você o que é intercessão. Interceder é pedir em favor de outro, é se colocar diante de outro, é apresentar a Deus as necessidades de outro. Isso é intercessão. Quando eu falo de intercessão, eu me lembro de alguns personagens da Bíblia Sagrada que intercederam, pelo menos 2. Os casos deles são emblemáticos para nós. O primeiro personagem que me vem à tona é o patriarca Abraão. Talvez você vai lembrar que Abraão orou, intercedeu a Deus. Ele até foi, importunou, ele pediu, ele clamou.
a Deus através do seu sobrinho Ló. Ele pediu em prol do seu sobrinho, ele clamou, ele disse: Deus, não destrua a cidade, meu sobrinho está lá. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Abraão. Quem intercede tem as suas orações respondidas. Outro personagem que intercedeu é o patriarca Jó. Você lembra bem da história do patriarca Jó. Ele orou, e a Bíblia faz referência que ele orou e não orou por sua família. Talvez você vai dizer: pastor Fábio, agora o Senhor disse algo que está equivocado. Eu vou lhe mostrar que não, porque a referência bíblica, quando Jó ora por sua família, está no capítulo 1, que toma o título, o seu nome, o livro dele. Capítulo 1 do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó orava dioturnamente pelos seus filhos. Jó intercedia pelos seus filhos. Aqui cabe um adendo. Você, pai, você, mãe, tem intercedido pelos seus filhos? Tem clamado a Deus pelas situações que você tem visto que os seus filhos necessitam de oração? Você é um intercessor semelhante a Jó, que apresenta as dificuldades, os erros, as fragilidades, mas também apresenta as potencialidades, os acertos, os ministérios dos seus filhos? Você tem apresentado os seus filhos a Deus através da oração? Jó fazia isso. Mas não é essa a referência que eu quero mostrar-lhes. A referência que eu quero mostrar-lhes está no capítulo de número 42 do livro de Jó, verso de número 7 ao verso de número 10, onde Jó orou. E ali ele não ora pelos seus amigos, ali, melhor dizendo, ele não ora pelos seus familiares, ele ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz que quando Jó orou, Deus mudou o cativeiro de Jó. Aqui, meus queridos irmãos, nós temos uma bênção para compartilhar com todos vocês. O intercessor, ele pode ficar tranquilo que Deus vai lhe abençoar. Você não precisa ficar só pedindo para você, orando e dizendo: Deus me abençoa, abençoa meu trabalho, abençoa minha família. Isso faz parte, mas não pode ser restritiva somente a sua oração no que tange a questões pessoais suas. Ela pode ser uma oração intercessória em favor de outro, porque a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Se você interceder, se você elevar a Deus em oração pelas pessoas, pelo campo missionário, pelo teu pastor, pelos irmãos da igreja, pelos jovens da igreja, pelos seus vizinhos, pelas crianças, pelos anciões, pelo ministério, pelos missionários, você pode orar a Deus, e Deus vai te abençoar. Muitas pessoas me procuram e dizem: pastor Fábio, eu não consigo ficar nem 5 minutos na oração. As palavras acabam. Quando as pessoas me dizem isso, talvez surge no meu coração um pensamento: talvez essa pessoa não esteja intercedendo direito. Porque se ela interceder pela obra missionária, pela igreja dela, pelos ministros da igreja dela, pelo pastor dessa pessoa, pelos jovens, pelos anciões, pelas irmãs, por toda a igreja, ela vai demandar bastante tempo. Então eu deixo essa proposta e esse desafio para você. Ore e seja um sacerdote e uma sacerdotisa de Deus. Eu fiquei pensando que existem diversos desafios para intercessão. Sim, várias dificuldades. As dificuldades são muitas. A primeira delas que eu vejo é o egoísmo. Pessoas egoístas tendem a ter dificuldade na intercessão, porque ele só consegue olhar para si mesmo.
não seja egoísta. O segundo desafio está na falta de empatia. Eu não consigo me colocar no lugar de outra pessoa, por isso, talvez, não conseguimos interceder. E o terceiro desafio é o imediatismo. Eu quero tanto para mim e que seja tão rápido que eu não posso nem pedir para outra pessoa. Esses são as dificuldades da intercessão. Eu fiz toda essa introdução para mostrar para você a importância que tem interceder. E nessa lição, o nosso foco, ele recai sobre a oração intercessória do apóstolo Paulo. Ele intercedeu pelos irmãos de Éfeso. Vamos extrair então as lições desta oração tão abençoada? Vejamos, o tópico primeiro da nossa lição diz-nos assim: corroborados com o poder do Espírito. Esse é o tópico primeiro da nossa lição. E é interessante porque o autor da nossa lição, que é o pastor Douglas Batista, ele diz o seguinte para nós, no início do tópico primeiro: o apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O pedido é duplo. Vejamos, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes. Esse foi o pedido, um pedido duplo, que o Espírito venha encher o homem interior dos crentes de poder. E eu já disse que esse poder não é somente para falar línguas estranhas, não é somente para profetizar, mas um poder para sermos testemunhas de Jesus. E a palavra testemunhas em Atos capítulo 1, versículo 8, no original grego, ela é mártir. Se for preciso morrer em prol desta causa. Isso é ser um testemunha de Jesus. O ponto 1 do tópico primeiro, ele chama-nos a atenção a respeito das riquezas da sua glória. E essa glória não é do apóstolo Paulo, mas essa glória é a glória de Deus. A glória de Deus, ela traz para nós riquezas, mas essas riquezas não são materiais e nem financeiras. Essa riqueza, elas são espirituais. Sim, Deus pode nos abençoar financeiramente? Claro que pode. Pode abençoar-nos com riqueza? Claro que pode. Mas o que Deus mais quer fazer conosco é nos abençoar e nos encher da riqueza espiritual. Essa é a maior preocupação de Deus para conosco. É interessante que nos versos 16 ao verso 19 do capítulo 3, onde está a oração do apóstolo Paulo, nós vemos mais dois pedidos do apóstolo. Ele vai pedir o seguinte no verso de número 18. Ele diz que a proposta dele era que os crentes viessem a compreender o amor de Deus. O amor de Deus precisa ser compreendido pelos crentes, por nós. Esse era a proposta do apóstolo Paulo. Ele ora pedindo para que os crentes tenham perfeita compreensão do amor de Deus. O segundo pedido também que ele faz é que os crentes venham ser cheios de Deus. E isso está no verso de número 19. Se você abrir a leitura bíblica em classe, você verá que esses dois pedidos estão na leitura bíblica em classe. Ponto de número 2 do tópico primeiro, fortalecidos em poder. Essa força que o Espírito de Deus nos dá, ela é uma força renovadora. Isso mesmo, o Espírito Santo capacita a igreja com uma força renovadora. Ele renova os crentes, ele anima os crentes, ele aviva os crentes. O pedido é esse,
que seja cheio de poder no homem interior. Isso é muito maravilhoso, porque esse poder é um poder renovador, que atua dentro do crente, atua ajudando o crente a perseverar na fé. Ele persevera na fé através do Espírito Santo. Esse poder, esse fortalecimento com poder, ajuda o crente a evitar o pecado, a se manter afastado do pecado, distante do pecado e também compreender as coisas espirituais. Que o Espírito Santo desenvolva esse poder em nós, no nosso homem interior. O tópico de número 3, o tópico primeiro, ponto de número 3 diz: habitados por Cristo. É interessante, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai orar para que Cristo habite no coração dos crentes. Essa é a oração do apóstolo, que Cristo habite no coração dos crentes. E essa habitação não é algo temporário. Não é que ele seja um hóspede, que ele vem e vai embora. Mas a proposta do apóstolo Paulo é que o coração dos crentes venha a ser uma habitação permanente de Cristo. Essa é a proposta. Esse é o pedido do apóstolo Paulo, que Cristo habite permanentemente no coração daqueles irmãos da cidade de Éfeso. Eu lendo isso, lembrei-me de um paralelo que a Bíblia nos mostra. Em Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 20, existe uma igreja, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que Jesus estava do lado de fora. Talvez você já lembrou. Pastor Fábio está falando da igreja de Laodiceia. Exatamente. A igreja de Laodiceia, Jesus está batendo na porta daquela igreja e Cristo estava de lá de fora, ele batendo na porta querendo entrar. Paulo ora a Deus para que a igreja de Éfeso tenha Jesus habitando todos os dias no coração daqueles crentes. Que Deus venha habitar no nosso coração todos os dias das nossas vidas. Ele vem habitar e o nosso coração seja uma habitação permanente de Jesus. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Tópico de número 2 diz-nos assim: arraigados e fundados em amor. Esse é o título do tópico de número 2. O amor é o centro de toda a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela traz para nós a sua centralidade, o amor de Deus, um amor incondicional. Esse é o amor de Deus. É interessante, meus irmãos, que o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, diz que Deus amou. E o verbo amar, em João 3,16, ele está conjugado no pretérito perfeito, algo que foi concluso no passado. Ele amou a minha vida, amou a sua vida. Deus amou o mundo. Que coisa maravilhosa! Essa é a proposta do Evangelho. Essa é que nós venhamos a ter a compreensão do amor de Deus em nossas vidas. Ponto primeiro do tópico de número 2. O amor, a virtude cristã. O amor, meus irmãos, é uma virtude cristã. Eu preciso deixar claro aqui para todos os irmãos que amor não é dom. Ah, pastor, eu tenho o dom do amor. Me desculpe, mas amor não é dom. Ah, pastor, mas eu vi na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira, no capítulo 13, começa falando do amor. É verdade.
mas amor não é dom. Se você olhar na sua Bíblia, todas as referências dos dons espirituais, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, onde tem os dons ministeriais, e 1 Coríntios capítulo de número 12, você não verá o amor como um dom, porque o amor realmente não é dom. O amor é uma virtude. O amor é uma virtude, e uma virtude cristã. E esse amor, ele deve ser expresso, não somente verbalizado, mas através de ação. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com todos vocês, se você puder pegar a sua Bíblia, onde você estiver, e leia esse texto, Evangelho de João, capítulo de número 13. Localize esse texto e encontre o verso de número 34 e o verso de número 35. Os irmãos perceberão algo extremamente importante que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Olha que o Senhor Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vos aos outros vos amais. Perceba o verso 35. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O conhecimento, a identidade do servo de Deus não está na mensagem que ele prega. A identidade do servo de Deus não está na denominação que ele frequenta. A identidade do servo de Deus está no amor que ele tem pelos irmãos. Você tem amado o seu irmão? Você ama o seu irmão? Ah, pastor, tem gente que eu não gosto. Ah, então eu não posso amar aquele. Então está fora da Bíblia. Está fora? Porque Romanos capítulo de número 5, verso 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por um amigo, alguém até queira morrer, mas pelo inimigo, Jesus nos amou sendo inimigo dele. E como pode nós não amarmos uma pessoa porque só não gostamos do jeito daquela pessoa? Precisamos refletir a respeito disso, que o amor ele deve ser expresso através de atitude. Ponto 2 do tópico de número 2. Arraigados e fundados em amor. Essa expressão que o apóstolo Paulo usou, arraigados e fundados em amor, Paulo está comparando, fazendo duas ilustrações. A primeira ilustração é arraigados, ele está trazendo uma planta com as raízes longas e profundas, bem fundas, bem fundamentadas essas raízes. A segunda é uma casa edificada, com alicerce-lhes bem feito, alicerce-lhes bem solidificado. Assim deve ser o crente. Quando eu digo isso, eu me lembro do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 15, que diz que nós precisamos estar ligados na videira, ligados em Jesus. As nossas raízes precisam ser fundadas, firmes, profundas em Jesus. O nosso alicerce deve ser firmado, edificado na rocha que é Cristo. Lembra aquela parábola que Jesus usou da casa construída na areia e a casa construída na rocha? Mateus capítulo de número 7, a partir do verso de número 24 até o verso de número 27, diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam são comparados ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não a executa é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre areia. Os ventos vêm, as águas caem, os rios batem, molham tudo, e a casa edificada na rocha passa por todo o intempérie da vida e permanece firme. Mas aquele que edificou a casa sobre areia pode ficar até bonita, mas no primeiro vendaval a casa se desmorona.
que nós venhamos a estar edificados em Jesus, o nosso Senhor. Ponto de número 3, do tópico 2, diz a intensidade do amor de Cristo. E é interessante, meus irmãos, que o autor, o pastor Douglas Batista, ele diz o seguinte no meio deste trecho, aqui do ponto de número 3, ele diz: a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Essa referência está em 1 João, capítulo de número 4, verso 10 e o verso de número 11. Devemos amar uns aos outros. Lembre da verdade prática que eu li e eu retomo ela aqui para você. O primeiro pedido da oração intercessória é que os crentes sejam fortalecidos em poder. E é o primeiro tópico. O segundo tópico dessa oração: vivam em comunhão. Comunhão, preciso aceitar o meu irmão do jeito que ele é. Preciso compreendê-lo, porque o amor precisa ser expresso na horizontalidade. Crente com crente, irmão com irmão, tá bom? Tópico de número 3 da nossa lição, que diz-nos assim: a bênção de Deus excede o pensamento humano. E é verdade mesmo. Nós não conseguimos imaginar o tamanho da grandeza da bênção de Deus, porque a bênção de Deus ultrapassa os pensamentos humanos. O ponto de número 1 do tópico de número 3 diz da dimensão das bênçãos divinas. Olha que interessante, ela é muito maior do que eu posso pensar. Deus tem muito mais para me dar e dar para você do que nós podemos imaginar. A bênção de Deus é muito mais abundante. A mente humana, ela não consegue compreender, a mente humana não consegue alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Ela ultrapassa o pensamento pequeno do ser humano. O ponto 2 é um convite, e um convite para a adoração. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai encerrar a sua oração adorando a Deus. Ele vai convidar a igreja de Éfeso e, consequentemente, nós, todas as igrejas, a adorarem a Deus. E adorar a Deus pelo quê? Pela grandeza do poder do nosso Deus. Porque a nossa mente não consegue compreender o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é infinito, é gigante, é muito grande. E quando nós olhamos na perspectiva da nossa pequenez, da nossa fragilidade, das nossas debilidades, e vermos que Deus nos ama, ainda assim, só temos que adorar ao Senhor. E o apóstolo Paulo faz esse convite. O terceiro tópico e o ponto de número 3 diz: glória devida a Deus. Somente a Deus deve ser dado toda glória. Somente a Ele. Somente a Deus. Glória somente ao nosso Deus. Queridos irmãos, que nós venhamos a interceder, que nós venhamos a aprender com o apóstolo Paulo, a interceder pelos nossos irmãos, clamando ao Senhor, buscando a Deus como sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, elevando as pessoas a Deus através da oração. Que você veja essa ousada intercessão do apóstolo Paulo, que estava querendo o fortalecimento da igreja, que a igreja viesse a ser potencializada, solidificada, fundadas e edificadas em Cristo. Que você tome esse exemplo e siga desta forma, orando e intercedendo para que Deus venha fortalecer a igreja,
fazer com que os crentes vivam em comunhão e também que os crentes aprendam a exercer o amor de Deus. Que Deus te abençoe. Essa aula vai ser ministrada no dia 7 de junho e que você seja abençoado por Deus e participe. Incentive as pessoas a serem alunos assíduos da escola dominical. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.